Ok, tivemos aqui um intervalo de 15 minutos, estamos voltando para a nossa segunda etapa. Essa é a nossa terceira semana, né? Nossa aula síncrona de número 3. Meu nome é Ricardo Machado, hoje é dia 23 de março de 2021. Estamos falando aqui hoje sobre incêndio, né? Falando na primeira etapa sobre incêndio, agora na segunda etapa a gente vai falar das equipes de prevenção e também do mapa de risco. Deixa eu abrir aqui a primeira apresentação. Um momento. Vamos falar primeiro sobre o SESMIT. Meio chato essas siglas aqui na segurança do trabalho, né? Mas a gente se acostuma. Então, vejam vocês, o SESMIT é um serviço especializado de engenharia de segurança e medicina do trabalho. Tá? Quando chegaram as multinacionais no Brasil, lá na década de 60, principalmente aí a Volkswagen, a Ford, a Volvo, a Scania, elas trouxeram aí esse sistema de organização e algumas profissões que a gente não tinha no Brasil ainda. A gente já tinha alguns inspetores de segurança, né? Mas elas trouxeram aí a figura do engenheiro de segurança, do técnico de segurança do trabalho, o supervisor de segurança, que na época se chamava, e também o médico do trabalho, né? E a lei brasileira, lá em 1972, um pouquinho depois aí dessa década de 60, obriga as empresas a ter esse serviço. Nem todas as empresas, depende do tamanho da empresa, né? Vou ter que ter um serviço especializado, né? Então, esse SESMIT, ele é composto por técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, enfermeiro do trabalho e o médico do trabalho. São 5, um high five aí, né? 5 pessoas, aí, 5 profissionais, né? E o tamanho desse SESMIT, quantos técnicos tem que ter, quantos engenheiros tem que ter, quantos enfermeiros e médicos e auxiliares de enfermagem, que é o técnico de enfermagem do trabalho também, depende do risco da empresa e do tamanho, o número de funcionários dessa empresa, tá? Para que serve esse serviço, então? Para aplicar conhecimentos de engenharia e de medicina na prevenção de acidentes e doenças do trabalho, tá? Determinar também o uso dos equipamentos individuais de proteção, aí o EPI, e colaborar também nos projetos de novas instalações das empresas, instalações físicas, instalações tecnológicas, né? Dentro da sua área de competência, claro, né? Então, por exemplo, o sistema preventivo de incêndio, o sistema de ventilação, controle de ruído, controle dos riscos aí do trabalho, né? A prevenção de doenças. E também manter relação com a CIPA, que eu já vou falar daqui a pouquinho, que é a comissão que representa os trabalhadores, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, para poder orientar tecnicamente a CIPA, tá? Promover também atividades de conscientização, de educação dos trabalhadores para a prevenção de acidente e doença do trabalho, né? E analisar e registrar os acidentes de trabalho da empresa e também é dito aqui na norma, né, que essas atividades dos profissionais desses serviços, elas são de prevenção, tá? Mas não é vedado que ele também atue numa emergência, né? Apague lá um fogo, preste primeiros socorros para alguém, né? Mas principalmente para prevenção de acidente e doença do trabalho. Esse quadro não vai dar para vocês lerem aí no celular, mas é nesse quadrinho da norma, a NR4, né, a norma regulamentadora 4, que trata aqui do SESMIT, é nesse quadro que a gente vai ver o grau de risco da empresa. Quanto maior, dependendo da atividade econômica da empresa, por exemplo, a indústria de metalurgia, grau de risco 4, a construção civil, grau de risco 3, supermercados, né, grau de risco 3, 2, às vezes. Vai ter um grau aqui que varia de 1 até 4, tá? O 1 é o mais leve, o 4 é o mais elevado, mais pesado, né? Se eu souber aqui o CNPJ da empresa, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, né, que é feito quando a gente registra uma empresa, a gente registra na Receita Federal, né, com esse CNPJ eu consigo
pesquisar qual é essa atividade econômica, e aí eu vou saber o grau de risco ali na tabela. Tá? Então, por exemplo, a construção civil pode ser grau de risco 3 ou 4, depende aqui, se for construção de edifícios é 3, se for construção de estradas, de ferrovias, aí é grau de risco 4. E aí eu vou nessa tabela, que vocês não vão conseguir ler aí no celular, né, mas assim, a gente tivesse uma aula presencial, vocês projetariam isso na parede, vocês iam ler isso com facilidade, mas é o quadrinho ali, vou explicar para vocês, na coluna da esquerda é o grau de risco, 1, 2, 3 ou 4, e a segunda coluna são os profissionais ali, técnico de segurança, engenheiro de segurança, auxiliar de enfermagem, enfermeiro do trabalho, médico do trabalho, e lá a primeira linha é o número de funcionários da empresa. Então, se a empresa tem de 50 até 100 funcionários, ó, só vai precisar de SESP se ela for risco 4, aí vai precisar um técnico de segurança. Se ela tiver 101 funcionários, aí ela já vai precisar lá, se for grau de risco 3, de um técnico de segurança, se for grau de risco 4, vai precisar de 2 técnicos de segurança, um médico e um engenheiro. E assim, à medida que vai aumentando o risco e aumentando o número de funcionários, vai aumentando também a quantidade dos profissionais de segurança do trabalho, tá? Lembrando que o técnico de segurança é um profissional de nível médio, você faz o nível médio, depois você faz mais 2 anos de curso técnico de segurança, tem no IF esse curso, tá? Dá para vocês fazerem até a distância. O técnico de enfermagem do trabalho, ele tem que ter o curso técnico de enfermagem, ele faz mais de 6 meses de especialização, tá? O enfermeiro, o médico, o engenheiro, eles têm que ter graduação e fazem mais uma pós-graduação de 2 anos. Tá? Para virar enfermeiro do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, tá? No meu caso aqui, ó, eu fiz o meu primeiro curso técnico integrado, né, foi em mecânica, na Escola Técnica Federal lá de Santa Catarina, que hoje é o IFSC, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. E logo em seguida eu fiz o técnico de segurança, só fiz 2 anos de curso, aí tirei o segundo curso técnico, né? Já foi um subsequente, como é esse de vocês aqui, de recursos pesqueiros, né? E depois eu fiz engenharia mecânica e fiz a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Tá? Lá em 1998 me formei na engenharia e no ano 2000 me formei na engenharia de segurança do trabalho, na pós-graduação. Tá? Faz tempo, né? Começo da virada do século, né? No bug do milênio, virei engenheiro de segurança do trabalho. Tá? Então, tem que estudar bastante, claro, você se especializa, né, e vai trabalhar só com prevenção, né? Não é só para ficar cuidando de quem está usando capacete e luva, né? É para projetar a melhoria e capacitar as pessoas a se protegerem. Aí tem alguns detalhes da norma aqui da NR4, que é a norma do SESMIT, né? Quando é um grupo empresarial, por exemplo, o Supermercado Nordestão, que tem várias unidades, né? E todas elas são subordinadas à unidade central, eu posso ter o SESMIT centralizado. Agora, se essas unidades forem mais de 5 quilômetros de distância, eu tenho que distribuir os técnicos de segurança nas lojas, aí vamos dizer assim, se for supermercado, né? Se eu tenho nesse grupo empresarial empresas com grau de risco diferente, aí eu vou considerar e desse grau de risco, mais de 50 funcionários tiveram um grau de risco maior, eu tenho que considerar esse grau de risco maior para dimensionar o SESMIT, tá? E é a função do SESMIT formar e assessorar a CIPA. Então, ele vai dar o curso de CIPA e dar um suporte técnico para a CIPA. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela não é subordinada ao SESMIT, tá? Não é o técnico de segurança, o engenheiro que manda, nem o médico que manda na CIPA, não, tá? A CIPA é a representação dos trabalhadores, dos empregados. Ela recebe um treinamento pequeno ali de 20 horas e o papel da CIPA é cobrar, como a gente já vai ver agora, cobrar do patrão, né, que cumpra normas de segurança e tal. Então, aqui tem um dimensionamento, não vou passar agora, mas assim, você vai pegar aqui o número, o grau de risco e o número de funcionários, e aí você tira aqui quantos técnicos, quantos engenheiros, nesse caso aqui deu muito, porque era uma empresa com 4 mil funcionários, 9 mil funcionários, quantos funcionários? Deixa eu ver aqui, só 8 mil funcionários, é uma gigante, uma empresa, né? Aí deu um SESMIT bem grande ali, com
8 mais 3 ali, né? 11 técnicos de segurança do trabalho, né? Pô, mas é muito técnico, mas é uma empresa enorme, né? Tem 8.000 funcionários. Então, o técnico tem que estar correndo todos os ambientes de trabalho, treinando as pessoas, vistoriando os sistemas de incêndio, vendo o equipamento de segurança. Tá? Então, aqui seriam os profissionais. Né? E agora, vamos parar essa apresentação aqui, vamos ver a CIPA. A CIPA surgiu antes do SESMIT, tá? Só dei aula aqui do SESMIT primeiro, porque é o SESMIT que treina a CIPA, né? Mas a origem da CIPA é anterior, porque a CIPA foi uma reivindicação dos trabalhadores que estavam vendo lá, já na Europa, lá que estavam morrendo no trabalho, né? Então exigiram que tivesse uma representação para poder avisar o patrão, né, ali que tem um risco de acidente lá e tal, e para o patrão adotar as medidas de segurança, né? Certo? Então, a CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Metade da CIPA é eleita e a outra metade é indicada pela empresa. A gente chama de representação paritária, tá? Para cada membro eleito, eu tenho um membro indicado pela empresa. E a função da CIPA, né, estar identificando as causas de acidente, os locais, os perigos da empresa e alertando o patrão para que o patrão crie ali um mecanismo de controle daquele problema. Normalmente vai contratar lá o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, o médico do trabalho para projetar aquela melhoria daquilo ali. Muitas vezes a empresa já tem esses profissionais, né? Mas nem toda empresa que tem CIPA tem SESMIT, tá? E dependendo do tamanho do porte da empresa ali, eu só vou precisar da CIPA. Às vezes eu nem preciso de CIPA, que a gente vai aprender agora. E um pouquinho maior vai precisar do SESMIT. Onde tem SESMIT, tem CIPA. Mas não necessariamente onde tem CIPA vai ter o técnico de segurança, vai ter o SESMIT, vai ter o engenheiro de segurança, o médico do trabalho, o enfermeiro. Então esse é o símbolo aí da CIPA, a cruzinha verde, né? A NR5, a norma regulamentadora. São as atribuições da CIPA. Identificar riscos no processo de trabalho, para isso ela elabora o mapa de risco, que a gente vai aprender daqui a pouquinho. Também elaborar um plano de trabalho para ação preventiva. Participa da implementação da qualidade das medidas de prevenção necessárias, quando a gente está implantando uma medida de controle de risco, né? Então a CIPA fiscaliza isso também. E ela realiza verificações nos ambientes de trabalho, né? Para identificar essas condições de risco e evitar o acidente de trabalho. Faz uma reunião por mês, a gente chama de reunião ordinária, né? E aí ela vai ver o seu plano de metas ali está sendo cumprido, né? Ela faz a divulgação também para os trabalhadores de informações relativas à segurança e saúde. Antigamente, como era essa divulgação? Você fixava cartazes, dava treinamentos. Hoje em dia, a gente pode usar também os meios eletrônicos, tá? Grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, outros meios aí, mandava por e-mail, informações, né? Sobre riscos no trabalho, sobre prevenção, sobre conscientização, né? Importante é você não ficar só esperando por um anjo da guarda, você aprender a se cuidar. Então, a CIPA ajuda nisso também, a estar alertando o funcionário para que ele mesmo saiba que tem que usar aquele óculos de segurança, que ele saiba que tem que usar o cinturão de segurança, que ele saiba que tem que ter uma equipe para realizar determinado trabalho, o procedimento correto de realizar o trabalho, tá? Trabalho seguro, vida saudável, né? Então, você tem que realizar o trabalho de uma maneira correta, e não assim, achar que a segurança do trabalho é algo separado do trabalho. O trabalho é que tem que ser seguro, né? Então tem que envolver todo mundo, principalmente quem executa o trabalho, né? Tá, mas é claro, a empresa projeta o trabalho, né? Como esse trabalho vai ser feito. Então também tem que ter supervisão, não da CIPA ou do Tec Segurança, mas supervisão do chefe daquele camarada lá, para que ele faça o trabalho da maneira correta para não se acidentar, né? Ninguém quer morrer tentando ganhar a vida, né? A gente trabalha para viver, não é para morrer, né? Para se desgastar, nem para ficar doente, né? Mas às vezes a pessoa subjuga o risco, não conhece,
ou às vezes até quer para ajudar a empresa, para não perder tempo, vai fazer a coisa da maneira que não é a mais adequada e se acidenta ou fica doente, né? Então a gente tem que ter controle desses riscos no trabalho e a CIPA aí sim ajuda muito nisso, a estar fiscalizando, né, a execução disso, né? E ela participa com o SESMIT, né, quando houver SESMIT, né, dessas discussões para avaliar os impactos de alteração de ambientes de trabalho. Ela também pode requerer ao SESMIT paralisação de uma área de trabalho, de uma máquina, do setor de trabalho, quando ela considera que aquilo ali tem um risco grave e iminente. A CIPA representa os trabalhadores, né, os empregados. Tá? Então, ela pode dizer, epa, essa máquina aqui está dando choque, eu quero que pare essa máquina antes que mate alguém. Aí a empresa vai mandar um eletricista lá, vai medir, vai ver se está dando choque mesmo ou não, vai aterrar a máquina, fazer uma proteção e dizer, olha, já estava dando choque mesmo, ainda bem que vocês avisaram, mas já está resolvido, podemos liberar, pronto, aí a CIPA vai avaliar e vai dizer, ok, agora estamos trabalhando com segurança, né? Tá? Também colabora com os programas de controle médico de saúde ocupacional e de prevenção de riscos, divulga as normas de segurança, participa das análises dos acidentes também, e pode requerer informações sobre questões que tenham interferido na segurança dos trabalhadores, né? Bastante coisa a norma aqui, né? A CIPA pode requisitar que a empresa comunique o acidente para o INSS, né, como a gente já viu na nossa aula de acidentes. E anualmente, né, ela promove, junto com o SESMIT, a CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Esse ano aqui no IF a gente vai fazer uma CIPAT eletrônica, vai ser através aqui de videoaulas, né, a pessoa assiste as aulinhas aqui e responde um questionário, sempre tem sorteio de brinde, tem concursos de frase, de segurança, se vocês quiserem participar da nossa CIPAT, vai ter um concurso da frase da CIPAT, vocês podem ganhar um prêmio ali, e também assistir às aulas ali, e ganhar um certificado individual para cada palestra que vocês assistirem, né? Então, o objetivo é, naquela semana, você falar sobre prevenção, né? Para que as pessoas aprendam a se cuidar, aí, então a gente aborda também temas de responsabilidade social, a saúde do homem, saúde da mulher, saúde mental, biossegurança, né, a questão ali dos procedimentos seguros de trabalho na empresa, prevenção de incêndio. Então, são várias coisas que se trata nessa semana aí, uma vez por ano. Né? E também se participa de campanhas de prevenção da AIDS, quando foi feita essa norma da CIPA, foi bem na década de 80 ali, quando ela foi reformulada a primeira vez, né? E estava no ápice aí da pandemia da AIDS, né? Então, tudo que o governo podia fazer para alguém ajudar a prevenir, né? Então, designar a CIPA para orientar os trabalhadores também na prevenção da AIDS, né? Síndrome da imunodeficiência imunológica humana adquirida, AIDS. O mandato da CIPA é de 1 ano, tá? E você pode se reeleger uma vez, e depois que acabar o mandato, você tem 1 ano de estabilidade no emprego, contra a demissão arbitrária, né? Não se você cumprir, se você quebrar o contrato de trabalho, por exemplo, fazer algo que não deveria ter feito, né? Mas sob demissão arbitrária, aquela demissão que a gente chama de justa causa, você tem estabilidade de 1 ano no emprego. Justamente para não ter perseguição política desse funcionário que lutou aquele ano todo ali para defender a saúde dos colegas, né? E aí o patrão querer demitir ele, né? Então você tem a estabilidade do seu mandato, 1 ano de mandato, e mais 1 ano de estabilidade no emprego. O presidente é sempre indicado pela empresa e o vice-presidente é indicado pelos empregados. Tem um secretário na CIPA, né? Tem os suplentes também, caso alguém tenha que sair da CIPA, tem um reserva, né, um suplente. E os demais membros, né, as funções do presidente e do vice é convocar as reuniões, dar as diretrizes, do secretário registrar a ata, convocar as pessoas, do suplente é assumir o lugar do membro efetivo, quando ele tenha que sair da CIPA por algum motivo. Por exemplo, arrumou outro emprego, quer sair da empresa, então vou trocar membro efetivo pelo suplente, né? E de todos os membros aí seguir as atribuições gerais da CIPA, promover a saúde, a segurança da empresa. O cipeiro, né, a gente chama assim,
ele é o agente secreto que não é secreto, né? É como se fosse o James Bond ali, o 007, todo mundo sabe que ele é agente secreto, mas ele é um agente secreto, não que seja segredo, mas ele está infiltrado, né? Ele está lá onde acontece o acidente de trabalho, né? Então, é isso que a gente quer mesmo com a CIPA, que ele esteja lá onde o risco está, para que ele possa denunciar esse risco e promover a adequação, né, desse risco do trabalho. Tá? Então, relacionamento com a empresa, né? Primeiro, o relacionamento com os colegas de trabalho é normal, você não vira chefe de ninguém por estar na CIPA, né? E você não deixa de ser chefiado por alguém por estar na CIPA. Só que, assim, o teu chefe do teu setor, ele não é chefe da CIPA. Né? Então, você tem aquele horário da reunião da CIPA uma vez por mês, você pode fazer tarefas relacionadas à CIPA dentro da sua atividade de trabalho normal. Então, quem é açougueiro continua sendo açougueiro, quem é pedreiro continua sendo pedreiro e também fazendo atribuições da CIPA. Qual é a vantagem? É um serviço a mais, né? Mas a vantagem é que eu consigo mostrar liderança, consigo mostrar organização, isso pode me ajudar até a ser promovido na empresa, né? E ser visto como alguém que tem uma postura que vai colaborar com um bom andamento do trabalho na empresa, né? E ela se relaciona diretamente com a alta administração, não precisa passar pelo seu chefe imediato, por exemplo, para alertar o patrão sobre um problema no ambiente de trabalho que possa causar um acidente, uma doença no trabalho. Às vezes a gente tem empresas terceirizadas dentro da nossa empresa onde a gente está na CIPA, né? No caso aqui do IF, a gente tem funcionários terceirizados, pessoal da manutenção, pessoal da limpeza, né? Motoristas terceirizados, né? Então, eu tenho que também me relacionar com essas empresas para prevenir o acidente desses empregados terceirizados, né? E a empresa terceirizada tem que ter a sua CIPA também, né? Com o CERT, a gente tem uma relação de parceria, mas a CIPA tem autonomia, né? Não é o Tec Segurança que manda na CIPA, não, tá? E a CIPA tem a sua pasta de documentos, seus registros próprios, a ata de reunião, algum documento que ela possa ter emitido, as análises de acidente, que ela possa ter emitido para o patrão ali. Ela vai compartilhar, né, as informações com o SESMIT, né, e também com os funcionários, né. E os documentos da CIPA, basicamente, são os documentos eleitorais, o cronograma anual de reuniões, a análise dos acidentes, também a ata de reunião. O principal documento da CIPA é a ata de reunião. E ela tem que ter um plano de trabalho durante o ano, o que ela vai fazer, né? Vai visitar no mês de março o setor tal, vai fazer tal coisa, fazer a CIPAT. Então, tem ali um calendáriozinho de atividades para essa comissão. E a CIPAT, eu já falei, aquela semana onde se discute a prevenção, uma vez por ano, né? Para equacionar a CIPA, eu vou com o CNPJ da empresa lá no site da Receita Federal, e eu vou saber a atividade econômica dessa minha empresa, e aí lá na NR5 a gente tem um quadrinho que vai dizer qual é o grupo da minha empresa, pela minha atividade econômica, e com esse grupo, por exemplo, aqui o grupo C18 ali, ó, determina da construção civil, né? Ah, é um C18. Aí você vai saber quantos membros suplentes e quantos efetivos aqui em função do número de funcionários da empresa. Tá? Lembrando que esse quadro é só para os membros eleitos, tá? Os representantes dos trabalhadores que são eleitos. E eu vou ter que ter outra quantidade igual de efetivo e de suplente para os membros indicados pela empresa. Então, no caso aqui, ó, se fosse uma empresa de 81 funcionários, ela teria 2 efetivos e 2 suplentes. E mais 2 efetivos e 2 suplentes do patrão, representantes do patrão, do empregador. Tá? Então, seria uma CIPA aí de 4 efetivos e 4 suplentes. Tá? Metade eleita, metade indicada. E aí a eleição da CIPA tem um cronograma, a gente tem que mandar, tem que designar uma comissão eleitoral, uma coisa bem séria, sabe? Publicar um edital de eleição 45 dias antes do término do mandato, esse edital de eleição tem que ser mandado uma cópia para o sindicato da categoria, aí eu dou 15 dias para as pessoas se inscreverem na eleição, faço a eleição,
e aí faço a ata da eleição, no dia da eleição, né, dia da apuração, e depois a ata de posse no primeiro dia útil, né, após o fim do mandato da CIPA anterior, né, do mandato anterior. Tá? Então tem um edital de eleição, a gente manda uma cópia para o sindicato da categoria, e aí vou realizar a eleição, ter os documentos da eleição, né. Quem ministra a capacitação para os membros da CIPA, normalmente é o SESMIT, normalmente é um técnico de segurança que dá esse curso, né, um curso de 20 horas. Tá? Os conteúdos são previstos na norma, tá? 20 horas. Aqui. Então, o ambiente de trabalho, as condições de risco, metodologia de investigação de acidente, noções de acidente de trabalho, noções sobre a AIDS, noções sobre legislação trabalhista e previdenciária, né, a lei que protege o funcionário dos riscos de acidente de trabalho, princípios gerais de higiene do trabalho, né, os riscos físicos, químicos e biológicos, né, e a organização da CIPA. Só, tá? Tem gente que quer ensinar a prevenção de incêndio aqui no curso de CIPA, não tem isso no curso de CIPA, tá? Tem gente que quer ensinar primeiro socorro no curso de CIPA, não tem primeiro socorro no curso de CIPA. Posso ensinar? Posso, mas aí a gente ensina lá na semana de prevenção de acidentes, na CIPAT. Mas senão eu vou estar tirando carga horária aqui desses conteúdos para ensinar outras coisas que não estão na norma, né? Aí uma das atribuições da CIPA é fazer o mapa de risco, que eu vou abrir agora. Lá. O último joguinho de slides, é bem rapidinho. Cadê o mapa de risco, meu Deus? Espera aí. Aqui. Vou botar aqui em tela cheia, não sei porque ele não está aceitando na janela. Vamos lá. Vai abrir aí para vocês. Mapa de risco, né? Agora. Estão vendo aí essa tela do mapa de risco? Alguém abre o microfone, que agora eu não consigo ver o chat. Estão vendo aí essa tela, mapa de risco? Fala aí no microfone. Deixa eu ver se vocês estão respondendo no chat. Ok, vamos lá. Então, o que é aqui o mapa de risco, né? É uma representação gráfica dos riscos da empresa. Tá? Eu vou representar por círculos coloridos. O objetivo é reunir as informações para estabelecer um diagnóstico, né? Para que o próprio funcionário possa olhar aquela figurinha lá na parede e saber que risco tem ali, se tem um ruído, se tem uma radiação, se tem um risco de acidente, né? E durante a elaboração, a gente vai ter troca de informações da CIPA para os funcionários, tá? Então, a gente usa 5 cores para desenhar os círculos que vão identificar os riscos em cada setor da empresa. Eu vou construir um mapinha que vai ser grudado lá no setor de trabalho e a pessoa vai ver lá. Se a bolinha for grande, é risco grande, se a bolinha for média, é risco médio, se a bolinha for pequena, é um risco pequeno, e a cor da bolinha indica que risco é esse, tá? Então, o verde aí é para as energias, né, perigosas aqui, os riscos físicos, frio, calor, ruído. O vermelho é para o risco químico, o biológico é marrom. O ergonômico, a gente vai ter aí no aula de ergonomia, né, para o desconforto no trabalho, amarelo. E os riscos de acidente, que a gente já aprendeu, azul. Tá? Então, está aqui a graduação e as cores a gente já viu ali. Então, você vai fazer a inspeção nos ambientes de trabalho, conversar com os empregados, né? A CIPA faz isso dentro de um cronograma e vai desenhar as bolinhas lá, os círculos, no layout da empresa. Tá? Então, imagine aí esse setor, ó, tem vários riscos aí, né? Ó, risco de acidente, esse número dentro da bolinha é a quantidade de pessoas que está exposta àquele risco. Então, tem ali risco de acidente, as máquinas sem proteção ali. Ó, tem aqui ultravioleta ali na soldagem.
Aqui tem risco de acidente também no corredor, aqui também, ó, fio desencapado ali. Risco de acidente, aqui tem um cara dormindo, né? Então risco ergonômico ali de monotonia. E aí eu vou desenhar na planta da empresa esses círculos coloridos com as cores do risco e o tamanho do círculo é a intensidade desse risco, né? Potencialidade dele causar doença ou acidente de trabalho. Quanto maior for o círculo, maior essa potencialidade. Deixa eu fechar aqui. Nas nossas aulas gravadas a gente tem isso mais detalhado, claro, com mais calma, temos uns vídeos lá de meia hora para cada assunto desse, não dá de eu fazer desse mesmo jeito aqui ao vivo, porque a gente só tem duas aulas de 45 minutos, né, dois tempos de 45, mas já é um resumão, uma revisão, né, um reforço aqui desse conteúdo. Ok, gente, por hoje é isso, eu já esgotei o conteúdo aqui, vocês têm alguma dúvida? Todo mundo assinou a frequência? Ok, então vão lá para o Google Sala de Aula durante a semana aí, não deixe acumular a matéria, né? E vão lá fazendo as atividades, tá? Muito obrigado aí pela atenção e até semana que vem aí. Tchau, tchau, obrigado.